Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso cast, o podcast do Nossa Literatura e, em especial, o podcast sobre Jorge Luis Borges. Hoje nós vamos comentar o livro incrível e maravilhoso chamado História Universal da Infâmia. Meu, tá surgindo, né? História Universal da Infâmia, esse livro do Borges que veio para revolucionar algumas coisas na literatura latino-americana. Voltando especificamente para 1935, nós vamos conseguir entender o exato momento em que a literatura latino-americana meio que mudou de rumo, entrou ali em outros trilhos. Por quê? Um dos livros mais influentes é esse aqui, que está na minha mão, o História Universal da Infâmia, que chegou batendo os dois pés na porta e dizendo assim, olha, então, vou falar de um livro que reúne trapaça, falsificação, história de pessoas não tão de boa índole, enfim, de pessoas que cometem crimes e tudo mais. Ele reuniu tudo aqui no momento histórico em que as pessoas estavam indo contra exatamente esse tipo de comportamento. Então, o História Universal da Infâmia, escrito pelo Borges, o próprio Borges diz que o título é excessivo e extremamente barroco, principalmente para a época que ele publicou, e anos mais tarde ele fez essa afirmação. Mas o fato é que o livro é uma vitrine, digamos, de figuras completamente, no mínimo, questionáveis, para eu não dizer outra palavra. A gente tem de tudo um pouco, desde falsos profetas a piratas nos mares da China, até gangues de Nova York e pistoleiros do Velho Oeste. E aí, acredito que, óbvio, eu não sei se você conhece Borges, provavelmente se você está aqui nesse episódio é porque você está lendo comigo, no projeto Lendo Borges, que nós estamos lendo toda a obra publicada do Borges aqui no Brasil. Porém, se você caiu aqui de paraquedas, não se preocupe. Por quê? Porque esse episódio vai ser de uma forma contextualizadora para que você entenda não só o contexto desse livro, mas entenda o contexto que o Borges se insere historicamente, literariamente, enfim, politicamente, socialmente, porque o Borges ele foi uma figura muito emblemática do século XX, ele foi um escritor, um teórico da literatura que não só escreveu livros brilhantes, na minha modesta opinião, mas ele reformulou a forma em que diversos escritores viam, pensavam e começaram a construir a sua própria literatura. Vide o exemplo do Roberto Bolaño, que foi o escritor que nós lemos antes, no projeto anterior desse projeto do Borges, aqui no Clube. Então, se você está chegando agora, existe um projeto aqui no Clube Nossa Literatura, em que nós lemos só literatura latino-americana. Eu passei 5 anos no Clube, fazendo mediação, lendo diferentes escritores da América Latina, só que desde o ano passado para cá eu comecei uns projetos diferentes que me deter em autores específicos, autores que eu gosto, e aí eu divulgo isso, e quem também quer embarcar comigo, embarca nessa aventura de ler a obra completa de determinado escritor. A gente leu Roberto Bolaño, que é o chileno, mexicano / espanhol, e agora a gente está lendo o argentino Jorge Luis Borges. Esse é o 6º livro do nosso projeto. Então a gente está indo aqui lendo no nosso ritmo, conversando. Estou gravando esses episódios, tem episódios anteriores se você tiver curiosidade. E tem aula também no YouTube sobre todos os detalhes do livro, principalmente para esse lado mais teórico. As aulas vai para um lado mais teórico e analítico dos livros que a gente está lendo, beleza? E aí, a grande sacada do livro, porque o Borges ele era meio que obcecado com labirintos, encaixes e peças de quebra-cabeça, ele era muito fissurado por romances policiais, e a gente sabe que a força motriz de romances policiais é o mistério. Então ele trouxe muito disso para os livros dele, apesar de não serem livros definitivamente policialescos, mas ele pega esse gênero e mistura para a gente ter os livros que nós temos em mãos do Borges. E aí, quando ele abre esse livro esperando que as pessoas esperavam que ele viesse com alguma crítica, com algum posicionamento social, ele faz o exato oposto. Primeiro que o livro foi publicado como folhetim, ele foi publicado
numa revista, num jornal, o Crítica. E aí esse jornal, ele era um dos mais difundidos de Buenos Aires na época, então ele era muito lido. E aí do lado da história do Borges, daquela coisa semanal que ele estava publicando, que depois seria esse livro, tinha lá um assassinato de um magnata, de um milionário, uma pessoa que foi roubada, sequestrada, enfim, tinha essa questão jornalística, principalmente de polícia, que compartilhava espaço com a ficção que o Borges estava trazendo para as pessoas. Quando a gente começa a ler esse livro, a gente percebe que o Borges ele não está nem um pouco preocupado em julgar a moralidade das figuras que ele retrata aqui no livro dele. O olhar do Borges não vai sobre a vilania desses personagens, sobre o desvio de caráter dos personagens, é mais o olhar de uma pessoa que quer observar aquele tipo de comportamento. É quase como ver o crime sendo tratado como uma forma artística. Eu sei que isso vai parecer meio controverso, até porque algumas das histórias são baseadas em crimes reais e não entendo que eu esteja aqui dizendo nossa, que coisa linda praticar crimes, pelo amor de Deus. Mas é como o Borges usa exatamente essa sociedade que já está corrompida naquela época, nas primeiras décadas do século XX, uma cidade corrompida pela violência, pelo interesse, pelo capitalismo que estava ali chegando, né, já se fortalecendo, a industrialização e aquelas coisas. E as pessoas estavam se afastando cada vez mais desse conceito humanístico, de humanidade. E aí o Borges chega e vem retratar a humanidade de uma maneira mais crua, digamos assim. Então a infâmia que ele coloca aqui nesse título, que ele logo depois disse que é um pouco exagerado e barroco, se torna uma diversão para o Borges, um espetáculo que ele quer jogar luz para que a gente enxergue também. Então, em vez da gente se chocar e em vez dele tentar sensibilizar as pessoas para que as pessoas ficassem contra esses criminosos que ele retrata aqui, ele transforma esses atos abomináveis de pessoas questionáveis e não tão exemplares em basicamente caricaturas humanas de histórias fascinantes e até risíveis. Por exemplo, o conto que abre o livro, que fala da história do Lázaro Morel, na verdade são alguns contos que eles são divididos em subcapítulos, e aí o primeiro personagem que a gente vai conhecer é o Lázaro Morel. Na vida real, ele era um homem que prometia libertar pessoas escravizadas no Mississippi, mas na verdade ele vendia de novo em outro lugar e depois assassinava essas pessoas para não deixar nenhuma testemunha. Porém, o Borges traz essa história aqui para as páginas e vira um épico de uma maneira que ele, né, inverte um pouco os papéis para ficar factível da gente assimilar essa história que, obviamente, é extremamente chocante, né, e revoltante que essa pessoa cometia. Mas além desse tom provocativo e irônico, o que me chamou a atenção e chama a atenção até das pessoas que estão lendo no clube, que estão destacando assim para mim, é a forma como o livro foi construído, é exatamente a forma. A gente já viu isso nos livros anteriores que nós lemos antes dessa História Universal da Infâmia, que a forma é muito importante para o Borges. A crítica, né, os estudiosos do Borges, eles gostam muito de dizer que foi exatamente nesse ponto em que o Borges encontrou a voz dele, que ele foi lapidando até o final dos seus dias. Então, na juventude, enquanto na juventude a escrita do Borges era carregada, cheia de metáforas e essas complicações e floreios propositais, com um vocabulário super rebuscado, ele vai lapidando, entendendo, e o História Universal da Infâmia é essa chave, esse ponto de virada, que a literatura dele poderia ser mais límpida, mais cristalina e aparentemente simples, mas que quanto mais a gente lesse, mais a gente perceberia que ele está retratando coisas muito complexas ali dentro, principalmente no mecanismo da forma de construção dos livros dele. Então ele abre mão dos exageros, né, da forma exagerada de escrever, e vai começar a abrir os olhos ou a apostar
nessa economia de palavras, digamos assim. Porque, apesar de ser um livro riquíssimo de vocabulário, e os outros que a gente vai ver, por exemplo, o próximo livro depois de História Universal da Infâmia do Projeto, é o livro de Areia, que pra mim foi o primeiro livro do Borges que eu li na minha vida, foi o primeiro contato que eu tive com Borges. E foi um ótimo primeiro contato com Borges. Não é, na minha opinião, o melhor livro do Borges, mas é um incrível livro do Borges. Então, assim, é um livro que vai trazer muitas coisas nessa questão da forma e dos assuntos que o Borges meio que perseguiu durante a vida toda. Essa ação de limpar, de cristalizar a literatura dele, vinha justamente de alguns truques de linguagem que ele foi aprendendo e foi modulando e foi lapidando para que ficasse mais factível, digamos, para a gente. Um deles é o deslocamento dos adjetivos. Em vez de escrever de forma óbvia os índios trabalhando no inferno das minas, ele inverte a lógica e escreve os índios que se extenuavam nos laboriosos infernos. Essa inversão de adjetivação e essa necessidade de listar coisas, de coisas que vão acrescentando, ele vai somando palavras e características em orações que ele abre. Ele abre uma oração, uma frase e vai acrescentando coisas. Então essa característica somativa é como se ele empilhasse as palavras nessa lista, e essa adjetivação um pouco contrária é uma das características mais fortes de Borges, que a gente vai percebendo de acordo com que a gente vai lendo, a gente já vai se acostumando com esse estilo de escrever do Borges. Então, assim, quem passa, nesse caso desse exemplo que eu dei, quem passa a ser laborioso é o inferno e não a pessoa que estava trabalhando no inferno, como se, né, no primeiro exemplo. E aí isso cria uma força dramática absurda, sem precisar se deter em páginas ou linhas e mais linhas e parágrafos de descrições, em pequenas descrições, em pequenas frases. Nessa concisão, ele consegue trazer o infinito dentro dessa concisão. Por que é que eu estou falando desse infinito? Nós lemos o Aleph anteriormente no projeto, nós já lemos o Aleph, que é um dos livros mais famosos do Borges, essa reunião de contos. Tem o conto Aleph, que fala que o Aleph é o universo dentro dele mesmo. O Aleph é uma esfera pequenininha, isso na descrição do conto, e lá dentro estão todas as coisas simultaneamente, sem ordem, porque o tempo é uma criação nossa, e aí o Aleph é tudo e nada ao mesmo tempo. Então, o Borges, ele traz figurativamente, metaforicamente, essa questão do infinito no Aleph, por exemplo, nesse conto, mas ele traz também essa sensação de infinito, essa sensação de sem limitações para dentro das frases que ele escreve. São frases pequenas que a gente pensa que são só frases que ele está escrevendo e contando a história, mas existe um trabalho, um refinamento tão preciso, tão constante dentro dessa criação dessas frases, que quanto mais a gente lê, mais a gente vai percebendo e pegando esse ritmo de construção do Borges, mais a gente fica impressionado e admirado. E, obviamente, dentro desses truques que eu estava falando antes, outro recurso marcante é a ironia por atenuação. Quando ele precisa descrever, por exemplo, os roubos, enfim, ações terríveis dos personagens, em vez de usar palavras, enfim, que atenuem esse choque por eles estarem cometendo o crime em questão, ele vem e diz assim: seu objetivo não era benévolo, nunca foram verdadeiros amigos do navegante. Então, assim, ele vem e traz o humor, o sarcasmo, a ironia, traveste de humor, de sarcasmo e ironia essas frases para rechear de barbárie, para rechear de coisas absurdas e chocantes. Então, assim, esses contos, como eu falei, nasceram originalmente desse diário, né,
desse diário popular, né, desse jornal. Então, o público lia, digamos, essas biografias reais, que eram as notícias dessas pessoas que cometiam, enfim, a sociedade estava ali acontecendo e o jornal está sempre refletindo a sociedade, então estava ali a vida acontecendo e ao redor da vida acontecendo tinha a ficção do Borges acontecendo também. E aí, obviamente, como sempre nos livros do Borges, nunca vai ser simplesmente sobre a história que ele está contando. Nunca vai ser só sobre aquilo. Na grande maioria das vezes, quase sempre, 99% das vezes, o que a gente vê dentro das histórias do Borges é a história sendo contada e a história sobre contar uma história. Ele era fascinado com literatura, com escrita, mas ele era ainda mais fascinado pela figura do leitor. Ele era um leitor exemplar, eu acho que o Borges leu o mundo inteiro, porque, enfim, ele tinha uma bagagem literária e intelectual invejável até hoje, e ele trazia isso para o que ele escrevia, obviamente. Então, o História Universal da Infâmia, assim como o Aleph, assim como o Informe de Brody, não são livros que, estou contando essa história, estou relatando isso aqui, esse conto, essa ficção, não, é sempre aquilo, porém, sempre tem um quê de como que isso foi escrito, só que ele não para conceituar, ele não para explicar, porque o Borges, ele confia muito, muito nos leitores dele. Ele confia, assim, de olhos fechados, porque ele escrevia e ele sabia que os leitores dele iriam se virar para desvendar aquilo que ele estava escrevendo. Porque eu falei, mesmo não sendo um livro policialesco de mistério que precisa ser resolvido e quem matou, quem morreu, mesmo que não siga essa linha precisa, mas ele sempre envolve tudo com um mistério que fica gostoso de ser lido, a gente fica tentado a ler cada vez mais, virar página e virar página, mas ele também sempre dá um jeito de homenagear a literatura, homenagear a escrita, trazer o papel do leitor, trazer a figura do leitor para o centro das histórias dele, porque é basicamente assim, ok, essas histórias estão aqui nesse livro, mas elas só existem, elas só ganham vida com o leitor. O escritor pode até ter escrito, organizado, editado, publicado, beleza, teve tudo isso, mas se não existir um único leitor para abrir esse livro e ler e folhear essas páginas e fazer essa leitura, é uma história morta, é um livro morto, porque ele não... Enfim, então Borges, ele sempre se preocupava com a figura do leitor, porque ele sabia que as histórias só seriam histórias verdadeiramente quando elas chegassem até nós, então ele se preocupava bastante com a nossa experiência de leitura. O narrador do História Universal da Infâmia, ele vive abrindo mão daquele papel de quem sabe tudo, né, desse narrador onisciente, então ele sempre vem trazendo os pontos, eu acho que foi assim, parece que aconteceu em 1800 e tanto, dizem os rumores, eu ouvi dizer, ele não se coloca num papel de uma pessoa que sabe de tudo, de um deus, né, ali daquele livro, ele se coloca no mesmo nível de dúvida que nós leitores teremos, então isso torna a gente muito igual. O Borges iguala muito o narrador com esse possível leitor, e isso já permite que role uma identificação basicamente imediata. A gente abre o livro e começa a ler, então, esse narrador, ele sabe de tudo ou não? O que é isso? Que narrador legal, que narrador acessível, que narrador, sabe? Acontece essa identificação, então é por isso que a gente fica tentado a ler cada vez mais. E aí ele, obviamente, assim como no História Universal da Infâmia e em outros livros que a gente já leu e ainda leremos, o Borges ele é viciado em misturar fontes reais e inventadas. Ele cita manuscritos árabes, ele cita histórias alemãs, ele cita matemático, filósofo, enfim, ele cita uma carga de referências bibliográficas e históricas, enfim, e mistura com referências que não existem, que ele simplesmente inventa e é isso. Aí você vai dizer, nossa, Elisa, mas por que ele faz isso? Então, quer dizer, por quê? Por que ele tá misturando? Por que ele tá mentindo? É o ponto do Borges, ele não se preocupa com esse conceito de mentira e verdade, ele se preocupa com o conceito de ficção.
ele cria. E para ele a ficção não tem limite. Ele simplesmente cria. Ele usa tudo que ele tem e até o que ele não tem ele usa também. E eu acho que isso é o grande trunfo do Borges, é o grande poder que o Borges tem. E aí o último conto desse livro, que é O Homem da Esquina Rosada, que é o único ambientado na periferia de Buenos Aires. O narrador é um sujeito popular, digamos, um compadrito, que anda com uma faca na cintura, que passa o conto inteiro descrevendo um assassinato que aconteceu no meio de uma festa. E aí, no último parágrafo do conto, ele vira para quem está escutando essa história que ele está contando e diz: Então, Borges, tornei a puxar a faca curta e afiada que eu sabia carregar aqui, no colete, junto do sovaco esquerdo, e dei outra revisada nela devagar. Estava como nova, inocente, e não restava nem um pingo de sangue. Ou seja, o próprio autor entra na história como um personagem silencioso dentro do bar, ouvindo a confissão, e essa dissolução de fronteiras é uma dos artifícios que o Borges mais gosta de fazer. A gente viu muito disso no livro O Informe de Brody. Quase todos os contos daquele livro usam essa forma de narrar, em que o narrador, em que a pessoa que está contando, ela escuta uma história e aí repassa essa história para frente, o narrador se mistura com o leitor, com quem está ouvindo. Enfim, esse livro ele mistura muito essa forma de contar. Então, a realidade invade a ficção e nós, leitores, somos promovidos a espectadores e, principalmente, coautores que precisam decifrar os enigmas da história, do mistério que ele está trazendo para a gente, para que a história faça sentido. Então, essa estrutura influenciou a literatura não só latino-americana, mas mundial. Décadas depois, escritores como o Roberto Bolanho, como eu já falei, que escreveu Literatura Nazista na América, ele usou a mesma forma, inclusive no prólogo do livro ele fala que realmente se inspirou nessa História Universal da Infâmia, porque ele traz exatamente isso, essas mini biografias, esses mini contos de pessoas que existiram ou não, que são pessoas deploráveis, pessoas criminosas, pessoas terríveis, de índole completamente questionável, e pessoas, enfim, más, que praticam o mal, mas que são pessoas sensibilíssimas para a arte, que são pessoas que produzem literatura, poesia, teatro, enfim, produzem arte sensível e conectada com a humanidade, mas paralelo a isso são pessoas terríveis e cometem inúmeros atos atrozes. O História Universal da Infâmia é um livro que eu recomendo fortemente para você que ainda não leu nada do Borges, porque aqui você vai entender um pouco do Borges, e recomendo fortemente para quem gosta de ler histórias curtas e rápidas. E para vocês que estão me acompanhando no projeto Lendo Borges, esse foi o nosso episódio sobre o História Universal da Infâmia. Logo mais teremos a aula em que eu vou destrinchar um pouco mais essa questão da teoria literária, da forma, de como Borges modulou essa forma de escrever e de entender a ficção no século XX, que reverbera até hoje, não só na América Latina, mas principalmente na América Latina. Vou trazer algumas referências e escritores, não só o Roberto Bolanho, que se inspiraram diretamente nesse escritor argentino. Então, acho que no final das contas a gente pode tirar uma lição do História Universal da Infâmia, que obviamente a literatura nunca será e nem deveria ser um espelho passivo do mundo, da realidade, mas exatamente esse reflexo vivo, esse oposto, apesar de ser um reflexo do que seria a vida, a realidade, o mundo, é essa coisa invertida que muitas vezes pode ser má ou pode ser boa, e até esse conceito do que é bom e do que é ruim também fica à mercê dos nossos critérios. Se você ainda não leu esse livro, fica aqui o convite para que você leia, e se você já leu, fica o convite para o nosso próximo livro, que vai ser o Livro de Areia, um dos livros que eu mais gosto do Borges, acho super divertido, bem intrigante, complexo na medida certa, bem provocativo, digamos assim. Então você está convidado, se você caiu de paraquedas nesse episódio,
A gente tem o perfil no Instagram, o @nossaliteratura, você pode encontrar todos os links lá, inclusive para o nosso grupo no WhatsApp, que é gratuito, aberto para todo mundo que esteja interessado em ler, fazer amizades literárias, ter contato com leitores do Brasil inteiro. Nós temos esse grupo e todas as informações sobre aulas e outros episódios você também encontra lá no meu perfil do Instagram. Então é isso, obrigada pela companhia nas leituras mensais e também aqui no podcast, e até o próximo episódio.